Irmãos, tem um aviso que foi solicitado que fosse dado aqui. A maioria de vocês já percebeu que a casa encontra-se em obras, e então a escada de acesso por esta saída aqui para o andar de baixo, ela está interrompido o acesso por causa de reformas na escada. Então está se pedindo para que o acesso exclusivamente seja feito aqui pela escada principal. E muito cuidado, idosos, crianças, pessoas com algum tipo de deficiência, porque a escada é um pouco mais íngreme e merece todo o cuidado, e que nós possamos transitar devagar e respeitosamente para que não haja nenhum acidente na casa de Adonai. Amém? Nós estamos na 13ª porção de estudo da Torá. A paraxá de hoje chama-se Shemot, que é também o nome do livro da Torá que nós começaremos a estudar a partir de, nós já começamos a estudar a partir desta semana. O livro de Shemot é o segundo livro do Pentateuco, é o segundo livro da Torá, é o segundo livro que Moisés deixa como legado para a humanidade, e esse é o ponto que coincide com os ensinos dos últimos 2 sábados. Há 2 semanas atrás, o Leomar veio aqui, e quando ele veio ensinar, ele testemunhou a vocês que diante de um diálogo cotidiano, quando ele chegava a casa, o Eterno fala com ele a expressão alienação parental. E eu lembro que ele falou exatamente nesses termos. Ele foi pego de surpresa, ele precisou se virar em alguns minutos para encontrar o conceito do qual ele não dominava, e ele foi estudar o conceito de alienação parental. E quando ele subiu a Bimá para ensinar, ele disse que a alienação parental é toda conduta por parte de um ou dos 2 genitores de uma criança, o qual descaracteriza o outro genitor dentro da relação no ambiente familiar. Um pai que denigra a imagem da mãe, a mãe que denigra a imagem de um pai, e faz a criança refém de um sofrimento mediado por essa descaracterização. Não foi isso, Leomar, que você falou? Isso tem uma implicação tanto pedagógica, psicológica, como jurídica dentro das suas atribuições. E o Eterno usa essa expressão previamente ao símbolo que ele entrega à casa no Shabat seguinte, que foi o último Shabat. Então, diante de uma expressão tão atípica de ser usada, alienação parental, o Eterno no Shabat seguinte, ele vem e sinaliza um dedo apontando para um lugar que nós ainda não sabíamos o que era. Esse dedo tinha na sua ponta uma unha escura com uma letra dourada hebraica, que era a letra Mem. Essa letra aqui, a letra do nome do Mashiach. É a letra que foi ensinada na semana passada com todo zelo para nós não nos perdermos dentro da Kabbalah, que fala sobre um tempo ainda em aberto, porque esta mesma letra, quando termina uma frase, ela muda o seu formato e ganha um formato fechado, simbolizando também o encerramento de um tempo. Existe uma semelhança entre esta letra Mem e a letra Het, a letra Rei, que é uma letra também do alfabeto hebraico que tem a sua abertura lateral. Ela é a letra base que Mateus usa para ensinar ali a parábola das 10 virgens, quando ele diz que havia ainda um tempo para se acender as candeias, e quando o tempo se encerra, a letra se altera do rei, que está no tetragrama divino, para a letra Het, que é uma letra de encerramento de tempo. E aí o Eterno volta, só que agora usando uma letra diferente, ele traz a letra Mem. A letra Mem, por si só, ela, se nós fôssemos aqui abordar os seus significados, os seus principais usos e a sua característica pautada nos ensinamentos da Torá, teria-se muita coisa para falar ao respeito da letra Mem. Porém, a interseção desses 2 assuntos culmina na paraxá de hoje, a paraxá Shemot. Shemot são nomes. Shemot
o plural da palavra Shem. Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, o Messias. Então a palavra Shem, muito usada nos nossos dias, na nossa corriqueira liturgia, ela é o nome propriamente, nome. É aquilo que exalta uma característica. Shem é uma raiz hebraica que deriva de um verbo que vai dizer assim, torna-se notório, torna-se particularizado. Então, quando uma porção da Torá é inaugurada com o nome Shemot, plural de nome, nomes, e ela alenca aqui o nome dos patriarcas que desceram ao Egito no término do livro de Bereshit, ele não está apenas fazendo uma citação nominal inespecífica, mas ele está sinalizando para quem está tomando ciência da história neste momento que foram pessoas notáveis que desceram ao Egito. Não foram quaisquer 70 almas. Foram 70 almas muito específicas que mereceram ter o seu nome citado na Torá. Do patriarca Jacó aos seus netos Efraim e Manassés são citados um por um as 70 almas que descem ao Egito. Porém, nós precisamos entender que da mesma forma que o Eterno hoje faz um sinal para nós com o dedo dizendo, olha, é o mês de Abib que inaugura os ciclos para o homem se encontrar comigo, esse é o símbolo deste memorial, é apontando para o início dos ciclos festivos da Torá. Por que ele não aponta para o Shabat? Porque o Shabat é descrito particularizado no Código Levítico. Se vocês abrirem Levítico 23, verso 1 e 2, ele vai separar o Shabat. Abre lá para a gente ver essa separação. Não estava aqui na preparação, não, mas ela é sutil e precisa ser compreendida. O texto de Vaikra, Levítico, capítulo 23, versos 1, 2 e 3, vai dizer assim: Disse o Eterno a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes os encontros de Adonai, que proclamareis como santas convocações são estas. Verso 3: 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia será sábado de descanso, dia de santa convocação, nenhuma obra fareis. É Shabat do Eterno em todas as vossas casas. E aqui, quando ele entra no verso 4, ele vai dizer assim: são estes os encontros com Adonai, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. Qual é a diferença do texto anterior para este aqui? Tempo determinado. Porque o Shabat, ele é evocado por Adonai para ser cumprido como mandamento, porque ele é um encontro que precede a era do pecado. O homem encontrava-se de forma natural com Adonai. Então ele é particularizado. Aí depois ele vai dizer, pós-era do pecado, existe um tempo diferente que rege o homem do que aquele tempo que regia na era shabática. Porque a era shabática, segundo as escrituras vão dizer, nós contaríamos de 7 em 7 dias a nossa vida. E não haveria primeiro ano, segundo ano, primeiro mês, segundo mês seria um Shabat, outro Shabat, outro Shabat, e em perenidade contaríamos e descansaríamos em Shabat. Essa era a premissa. Aqui Moisés deixa oculto na Torá a seguinte informação: agora que vós estáis debaixo do pecado, olhai para o tempo determinado. Não está na mão do homem determinar o momento de se encontrar com Hashem, mas Hashem determina o momento que ele permite que o homem adentre a sua presença. E aí a gente ganha um dedão daquele lá apontado, que primeiro devia apontar para a nossa cara, para ficar roxa de vergonha. Porque ele vem falando desse tempo há praticamente 25 anos dentro da casa. E se ele está apertando para nós olharmos uma coisa que ele fala há 25 anos, é notório que ainda não se tem uma plena contemplação deste tempo. E é aí que nós vamos ter que entender, pastor, da onde vem a alienação parental, da onde surge esse dedo e a Parashá Shemot.
Preste atenção num detalhe. O livro de Shemot traz de volta a continuidade da narrativa patriarcal, com um hiato histórico de 400 anos, um marco de tempo que separa Jacó e seus filhos de toda aquela multidão que nasce no Egito. Segundo os estudiosos da Torá, a introdução do livro enfatiza o vínculo patriarcal ou paternal dos descendentes em meio a um Egito idólatra. Pois a partir destes nomes, Shemot, surgiria um povo monoteísta devotado ao Elohim único do universo. Aqui é o ponto. Se nós compreendermos o que Adonai está apontando para nós num tempo presente, nós vamos entender que ele está desconstruindo uma outra questão que demorou quase 30 anos para ser elucidada para nós. Em 25 anos e quase 30 anos, e aí eu vou fazer essa variável porque é incerto esse tempo, nós aprendemos que o princípio do retorno para o eterno seríamos olhar a sua Torá, cumprirmos a sua Torá e deixarmos para trás práticas que no passado nos desviavam desta Torá, seja qual fosse essa prática, seja o cristianismo, seja qualquer outra religião que nós seguimos, seja um ortodoxismo judaico que também nos desvia da presença de Adonai com seus excessos em alguns aspectos. Ele só disse: olhem para a minha Torá, observem os meus preceitos. Ok. E assim a casa tem procurado fazer com todas as lutas e dificuldades ano após ano. Mas agora ele vem, volta num assunto de quase 30 anos atrás e diz assim: olha, o mês de Abib é o mês que aponta o tempo de iniciar o encontro comigo. Parece um assunto para um povo que não está há tantos anos ouvindo este mesmo assunto. Quem estiver aqui há mais de 2 anos na casa, eu vou negar, vou melhorar. Quem tiver há pelo menos 1 ano aqui dentro da casa, não vai poder negar que nunca ouviu falar na doutrina da morte da natureza carnal e da ressurreição dos mortos. Dentro da visão de Torá. Porque isso é batido praticamente toda a semana, Shabat após Shabat. Aí o Eterno vem, faz um dedo, Rita, e diz assim: olha de volta para a morte da natureza carnal e olha de volta para a ressurreição dos mortos. O primeiro impacto é como se nós recebêssemos uma culpa de nunca termos abordado esta questão aqui. Mas não é não. Porque o que em todo tempo nós entendíamos como o retorno para o eterno era uma compreensão pautada numa forma humana de pensar chamada teologia da substituição, na qual a Torá de Moisés, os profetas, sofrem uma substituição miraculosa pela igreja de Jesus Cristo. E esta igreja assume a vanguarda dos modelos de cumprimento da Torá. Foi contra isso que a casa lutou ao longo de quase 30 anos. Eu sempre tive isso como uma questão muito bem determinada na minha vida ao longo dos anos, aprendendo isso aqui na casa. Só que Adonai está apontando de volta para um princípio, porque significa que tem algo que ainda nós precisamos olhar a esse respeito. Olha como é que ele vai começar a leitura de Shemot no capítulo 1. Êxodo capítulo 1, abre lá, versículo 1. Olha que interessante isso aqui. Até o verso 5. Êxodo 1, 1. Eis os nomes, Shemot, dos Bnei Israel, que vem a Mizraim com Jacó, Egito, Mizraim. O homem e sua casa. Olha só como é que está na tradução habitual nossa. Cada um com a sua família. Não. A estrutura do texto hebraico vai dizer: eis os nomes dos filhos de Israel que vêm ao Egito com Jacó,
O homem e sua casa. Jacó arrasta mais do que uma família. Ele leva uma habitação para dentro do Egito. Prova de que eles viveram no Egito, mas não viveram o Egito, porque eles tinham casa própria dentro do Egito. Eles vêm, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali e Asser. Esses são todos os seres que saíram da coxa de Jacó. 70 seres, e José estava no Egito. É assim que a Torá inaugura o livro do Êxodo, chamado livro do Êxodo. E vocês vão observar que é muito interessante que o próprio nome livro, que o nome leva dentro da tradução grega da Bíblia Sagrada, Êxodo, já corrobora para nós minimizarmos o efeito negativo que isso tem sobre a adulteração da Torá. O nome do livro é Shemot, nomes, não é Êxodo. Não é Êxodo. O vínculo textual que caracteriza a continuidade se faz a partir da expressão com Jacó. Quem desceu, desceu com Jacó. Essa é a conexão que há entre os 400 anos que a virada da página demarca para a gente. Prevenindo o leitor de considerar qualquer tipo de ruptura ao assimilar o título do livro adotado pela Septuaginta, Êxodo. Outro importante fator que caracteriza essa continuidade entre as gerações é o fato da descrição dos filhos se fazer na ordem de nascimento. Fato que incentiva o vínculo familiar e a sua intimidade. Por isso que ele traz a sua casa. Primeiro nasce Rúben, depois nasce Simeão. Ele quer aproximar os descendentes daqueles que deixaram o nome marcado na história. Não pode haver, Leomar, um distanciamento a ponto de um descendente da casa de Israel dizer: as 70 almas que desceram foram Levi, Judá, Asser, Benjamim. Não. A pessoa que tem a concepção de que Jacó desce com uma estrutura familiar sólida para permanecer 400 anos aguardando a mão de Adonai libertá-lo em Nizam, para onde o dedo aponta, ele sabe que Jacó desceu com Rúben, primogênito, com Simeão, com Levi, com Judá e assim por diante na sua hierarquia familiar, sugerindo aos seus descendentes uma intimidade que fisicamente não aconteceu, mas que no coração e na mente dos Bene Israel estava ali sendo ratificada, solidificada, para não haver a perda de referência de onde vem e quem é a casa paterna. Shemot, Leomar, previne na Torá a alienação parental, a qual você, há 2 semanas atrás, trouxe à luz aqui para nós. E é muito interessante que quando nós olhamos esse aspecto, nós temos que compreender que a Bíblia Sagrada dá continuidade a isso em todo o tempo. E esse é o final da história. Interligar gerações por meio de nomes é o princípio que a Torá dá a uma família para que ela não perca o seu vínculo com o ancestral que recebeu de Adonai a aliança. Esse foi o desvio, o qual nós ainda não estávamos tendo a concepção plena a respeito dele. Que houve uma teoria que precedeu a teologia da substituição para fundamentá-la. E aí nós vamos ver no âmbito de Torá que nos tempos modernos esta teoria chama-se alienação parental. Mas dentro de um critério de Torá, nós precisamos entender os meandros desta alienação, porque é um dos principais fatos que Yeshua vem combater nos tempos o qual ele passou aqui em nosso meio. Enfaticamente, o texto afirma que mesmo José, sendo vice-governador do Egito, não teve seus laços paternais comprometidos pelo fato de estar tão ligado àquela terra estrangeira. Nas entrelinhas,
dessa introdução está o segredo que manteve José preservado ali no exílio, antes de Jacó descer com a sua casa. Versos 6 e verso 7. Olha o que o texto vai dizer. Na tradução habitual, o verso 6 vai dizer assim: faleceu Jacó, José, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, mas os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e tornaram sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Por que aqui nós podemos dizer que de maneira clara a Torá preserva o caráter de José como um homem filiado, sem adulteração, à sua casa paterna? O texto vai dizer assim: José morre, e todos os seus irmãos, e todo este ciclo, os Bene Israel frutificam, abundam, multiplicam-se e revigoram-se. Muito, muito. A terra fica repleta deles. Ele dá um golpe duplo, meod, bameod. Muito, muito. Ele revigoram-se muito, muito. Dos 4 verbos aplicados para dizer que a permanência de Israel se fez sólida no Egito, o último dos 4 verbos, que aqui está traduzido como revigorar, e na nossa tradução aqui entrou como... cadê aqui? Se tornaram sobremaneira fortes, essa expressão, que no hebraico significa também revigorar-se, ela é no hebraico a raiz atsam, que significa ligar-se rápido a algo. Ou seja, tornar poderoso ou numeroso, ser grande e aumentar. A palavra escrita ali dá origem à raiz etsem, que significa osso, que significa vida e que significa um corpo fortificado e sólido. O impacto da chegada da família de José ao Egito demonstra ao Egito, 400 anos depois, que acima de qualquer coisa, eles foram sólidos como um osso inquebrável com a geração que desceu à terra das nossas peregrinações. Aqui nós vamos entender por que Jacó e depois José vão dizer assim: jure que os meus ossos, o meu etsem, o meu vigor, que Shemota aqui está apelando, sejam enterrados de volta na terra de... para mostrar a forte e sólida assimilação que mesmo uma descendência 400 anos depois poderia dar a Abraão, Isaac e a Jacó. Pega o microfone porque tem internet e aí você pode colaborar com o ensino de muitos, meu irmão. Eu quero só fazer uma pergunta. Isso não estava combinado, hein? O Egito, quando você está ensinando isso, me veio à mente que o Egito não conhece essa estrutura familiar, esse corpo familiar. Porque quando inicia a Shemot, ele fala bem assim, que o rei do Egito não conheceu José. Então ele não conhece a estrutura, não reconhece a estrutura familiar de casa, de habitação. Perfeitamente. Essa questão, ela é sine qua non para nós entendermos a tragédia que vai ser ensinada a partir de Vaerá, quando Moisés é obrigado a lançar 10 golpes sobre o Egito para fazer o Egito se lembrar de José. Que o problema todo é que não tinha um dedo no Egito apontando para os ossos de José. Mas Moisés vai a Faraó e diz: há mandamento para o Egito e há mandamento para... Então o Egito, a partir desse momento, torna-se indesculpável. Até este presente momento, eu considero ainda um Egito excusável diante de Hashem. Não tinha profeta da terra de Israel para sinalizar ao Egito o que fazer. José tinha morrido. E a Torá não fala de outro hebreu que alcançou posição elevada no Egito para conduzir a nação. Então ficou-se um silêncio que o Egito ficou perdido. O Egito não tem Torá,
O Egito não tem vínculo com Abraão, Isaque e Jacó e o seu testemunho. Como é que o Egito ia se portar? O Egito deu continuidade àquilo que o Egito nasceu para fazer, impiedade. A partir do momento que Moisés se apresenta a Faraó, aos profetas e místicos do Egito e diz: aquele que é único, que rege o universo, que desceu Jacó e 70 aqui na sua terra, Faraó, diz para deixar o povo ir há 3 dias e sacrificar para mim uma festa. Ali Faraó arrumou um problema para ele. Porque aí ele ignora um novo hebreu erguido dentro do Egito para dar direção ao Egito. Uma vida totalmente sólida. Nós vamos abordar essa solidez, pastor, exatamente aqui agora. A partir desta concepção, podemos compreender as palavras de temeridade emitidas por Faraó ao ver este esplendor hebreu diante dos olhos. Vai lá no capítulo 1, versos 9 e 10. Verso 9. Ele diz ao seu povo, Faraó falando: eis, o povo dos Bene Israel multiplicou-se e tornou-se sólido como um osso diante de nós. Nesta tradução. Vamos, sejamos mais sábios do que ele, para que não se multiplique. Sim, pois acontecerá que, quando surgir uma guerra, também ele se aliará aos nossos inimigos. Ele guerreará contra nós e subirá da terra. O impacto da solidez do osso, o vínculo com uma história que há 400 anos atrás era para ter morrido e não morreu, impressiona Faraó. Faraó olha e fala: que povo é esse? Podemos afirmar a partir disso que a introdução do livro visa sustentar o vínculo dos descendentes com a casa patriarcal de Abraão, de Isaque e de Jacó. A identidade com a promessa e a história de seus sucessores é a base do enredo que está começando a ser narrado. Mas o vínculo está garantido. Vocês entenderam a questão? Era uma questão de tempo para nós entendermos pela narrativa como Adonai tiraria Israel do Egito. Porque o vínculo com a casa de Abraão, Isaque e Jacó dá ao leitor a certeza de que Israel será tirada do Egito. Ano após ano, ciclo após ciclo, Páscoa após Páscoa, século após século. Esta promessa não é uma narrativa histórica apenas, mas é uma promessa de que a cada 1º de Nisan, inaugurando-se o primeiro mês bíblico, nós estaremos diante de uma oportunidade de ver o Egito tremer diante de Adonai, vendo um povo que tem um osso sólido com o passado, como se esse passado estivesse vivo hoje. Essa é a solidez do vínculo com Abraão, Isaque e Jacó. Por isso que sermos alienados deste vínculo paternal subsidia doutrinas que substituem Israel de todas as funções que Adonai o deu sobre a face da terra. Houve uma premissa para a teologia da substituição, pastora Sandra. A ruptura familiar. Quando rompe ali, quando eu e você ouvimos muitas vezes, e às vezes nós, lá no cristianismo, usamos: eu sou filho de Abraão. E Yeshua vai dizer que nós somos filhos de Abraão, de Isaque e de Jacó. Existe uma diferença. Existe uma diferença entre eu clamar ser filho de Abraão e eu clamar ser filho de Abraão, de Isaque e de Jacó, porque foi a casa de Jacó que desceu ao Egito. O vínculo é com a legitimidade que a casa paternal deu aos seus descendentes. Pegam Abraão pela misericórdia e abundante graça de Adonai sobre ele para incluir todas as famílias da terra e resumem em Abraão o vínculo com a casa dos pais, quando Abraão precisou de uma segunda geração para solidificar esse vínculo. Ele precisou de Isaac e precisou de Jacó, que se torna Israel. Sem esse vínculo,
nós vamos formular teologias de teologias de teologias e encontrarmos subsídios bíblicos para substituir Israel, versículo após versículo. Porque se teve uma coisa que Adonai não poupou, foi de despir Israel diante dos nossos olhos por causa dos seus pecados. Os profetas, então, eram mestres em mostrar o pecado e deixar Israel nu diante dos nossos olhos. Para brotar daí qualquer pensamento, se fundamentando na Bíblia Sagrada, para dizer, Israel não tem jeito, é um pulo, se nós perdermos o vínculo com a legitimidade de Abraão, de Isaac e Jacó. Aí está o problema. Especificamente, a genealogia mosaica solidifica essa ideia por meio do cuidado em descrever minuciosamente o vínculo familiar do homem que viria a ser o responsável por conectar e interligar as futuras gerações com os patriarcas. Quem é que une os judeus sobre a face da terra hoje com Abraão, Isaac e Jacó? Um homem só, Moshe. Só ele. Ele foi formado para isso. Ele foi criado para isso. Se Moisés não soubesse fazer mais nada na vida dele, nem uma enxada ele soubesse abrir o chão para jogar uma semente, ele cumpriu o papel dele. Ele nasceu para tornar as gerações. Moisés nasceu para tornar as gerações, Shabat após Shabat, interligada de maneira sólida como um osso, com a casa de Abraão, de Isaac e de Jacó. É a Torá, que é aberta, lida e erguida a cada Shabat, nesta casa e em cada sinagoga que teme o nome de Hashem. Isso é vínculo paternal, que é o princípio de ligação do homem, não estou dizendo que é do judeu, do homem com a casa de Abraão, Isaac e Jacó, casa a qual Adonai tomou para si, para receber. Que lá na frente, Efésios, que lá na frente o livro de Hebreus, que lá na frente o livro de Romanos vai dizer que pela ação messiânica, aí é outro homem, com o papel de fundir a maioria com uma minoria que havia sido separada e torná-los um só povo, solidamente ligado por meio da Torá à casa de Abraão, à casa de Isaac e à casa de Jacó. Entende o desvio onde está construído? Não é simplesmente você desconstruir a ideia de que Israel decepcionou Adonai na sua função. Essa é a parte rasa da história. Israel decepcionou Adonai geração após geração. E de repente a igreja se alavancou e a igreja substituiu. Não nasce um fundamento desse tão raso, tão superficial e tão infundado de Gênesis a Apocalipse, sem antes uma premissa muito sólida que alienia o homem do seu vínculo com a casa a qual nós pertencemos. A casa de Hashem, casa de Adonai. Mas Leonardo, da onde que você tira fundamento para isso? Porque foi com o patriarca Jacó, quando ele vê uma escada que ele consagra ali, Beit El, a casa de El, foi dado a Jacó. Coitadinho do Papa, errou por milhares de quilômetros o endereço da casa. Tentou fazer um pouquinho pior do que Jeroboão, que errou por quilômetros, pastor. Ele errou por milhares de quilômetros. Aí os protestantes depois erram com Calvino mais um tanto ainda. Erram com Lutero mais um tanto ainda. Erram com os teólogos da atualidade milhas e milhas ainda. Sendo que o centro do universo continua sendo Sião. E aí Adonai agracia esta casa e dá um cântico. Olha para Sião, cidade dos nossos encontros, das nossas solenidades. E a gente canta isso como se a gente estivesse cantando. O profeta Isaías diz que Sião é o local dos nossos encontros. Não é só o encontro dos judeus,
É o encontro dos homens com Adonai, mas que precisa passar por esta linha, por essa sequência. E eu vou mostrar a vocês que querem usar o Messias como bode expiatório da questão para justificar a ausência de Abraão, Isaque e Jacó neste contexto, mostrando a solidez dele com esse osso. É lá na frente que nós vamos chegar lá. Abre lá o livro do Êxodo, no capítulo 2, por favor, do verso 1 ao 9. Ele vai começar por Moisés, pastora, mostrando a necessidade de um vínculo sólido com a geração que passou. Só que ele dá a Moisés uma genealogia física para começar o processo. É isso que a gente precisa começar a compreender aqui. Por isso que, por gentileza, por isso, meu filho, que quando eu estava fazendo citação ali do monumento, eu disse assim, ó, devemos prestar atenção às datas, pois os acontecimentos no mesmo período do ano vão garantir a autenticidade nas coisas. Vão garantir a autenticidade. Por isso que eu não posso fazer referência ao Capitólio em Washington. Não. Eu tenho que fazer referência a uma realidade brasileira, nossa. E Adonai está falando também para os americanos, para todo o universo, apontando o dedo para as festas, as nossas peregrinações no ano. Então, nós temos que prestar atenção em alguns detalhes para nós não nos perdermos aí. Detalhes que estão expostos mundialmente para quem quiser ver. Porque nós nos tornaríamos, assim, indesculpáveis quando nós partirmos para caminhos que não são bons. Pastora, num dos momentos de maior crise da história de Israel, e aí a senhora me corrija por gentileza se eu estiver errado nisso, quando Davi ali, eleito por Adonai e ungido pelo profeta, aguarda a queda de Saul, ele tinha uma ligação com a casa de Abraão, com a casa de Isaque, com a casa de Jacó, que fez os anciãos de Israel reverenciá-lo quando ele em Hebrom chega para os seus 7 primeiros anos de reinado. Os anciãos dizem, somos ossos dos teus ossos, carne da tua carne, porque eles viam o vínculo de Adonai para com Davi, reconheciam que Davi, 800 e poucos anos depois do Êxodo, conseguia se conectar com Abraão, Isaque e Jacó, pastor, como eu estou aqui a poucos metros de distância da senhora. Léo, esta música que a casa antiga, canta há quantos anos? Deve ter Quando seus 20 nós fomos apresentá-la anos, aos pastores, eles riram. Sim. Não entenderam nada. Sim. Que ainda nós íamos até lá. Sim. Não é? Sim. Eu lembro bem. O texto vai dizer assim, ó, no capítulo 2 do Êxodo, do verso 1 ao 9. Um homem da casa de Levi vai e toma uma filha de Levi. Olha a genealogia mosaica, pastor, para mostrar a solidez do vínculo com as questões familiares da casa de Abraão, Isaque e Jacó. Grávida, a mulher gera um filho. Ela o vê, sim, ele está bem. Ela o esconde durante 3 luas, 3 meses, mas não pode mais escondê-lo. Ela toma uma caixa de papiro, ela o betuma com betume e pez, coloca a criança dentro e a deixa nos juncos sobre o lábio do Nilo. Sua irmã, a irmã de Moisés, a criança dentro do cesto, coloca-se à distância para saber o que será feito de Moisés. A filha de Faraó desce para banhar-se no Nilo. Suas adolescentes, entre elas a irmã de Moisés, vão sobre a mão do Nilo. Ela vê a caixa em meio aos juncos. Ela envia sua serva e a toma, a irmã de Moisés. Ela o abre, vê a criança e eis, um macho chora. Ela se apieda dele e diz, eis, um filho do Zebri. A irmã da criança diz à filha de Faraó, eu irei, eu clamarei para ti uma mulher, uma ama de leite entre os hebreus. Ela amamentará para ti, filha de Faraó, a criança.
A filha de Faraó lhe diz: vai. A jovem vai e clama pela mãe da criança, Joquebede. A filha de Faraó lhe diz: vai com esta criança, amamenta para mim e eu te darei o teu salário. A mulher, mãe da criança, pega e a amamenta. Nem no desolado período de cativeiro egípcio, o peito que amamentou este homem foi egípcio. O vínculo que nutria Moshe Rabeno, nosso pai Moisés, era um peito, era um seio hebreu. O vínculo é forte demais. Mas Moisés vai crescer. O peito que amamentou não é o peito que vai sustentar por toda a vida. Presta atenção. O peito que amamentou não vai sustentar por toda a vida. Ele chega em períodos de falta de recurso para a manutenção da vida. A escrava egípcia era a própria mãe biológica de Moisés, que Adonai levanta como serva da filha de Faraó para nutrir o homem com comida hebreia, com alimento hebreu, crescendo e ouvindo que ele era parte da família dos Levi, e ele não era da casa de Faraó, por mais que fosse criado como um príncipe no Egito. A narrativa do nascimento de Moshe é uma demonstração franca do cuidado de Adonai em mantê-lo vinculado ao seu povo. Yeshua, quando nasce, Maria e Yosef vão buscar refúgio para a preservação da vida do Messias no Egito, mas é o peito de Maria que nutre Yeshua no Egito, prevenindo Moisés assim de adulterar suas raízes hebreias por meio do seio de sua mãe. Mesmo lançado aos cuidados das águas que abraçam Moisés, o bebê retorna à superfície para alimentar dos seios que lhe deram vida. Essa é uma forma da Torá nos ensinar que mesmo em terra estrangeira, podemos ser nutridos pela palavra de Elohim, sem termos que sucumbir aos seios de uma doutrina estranha, tal qual a terra é estranha. E aí, graças ao Eterno, já se cantou aqui o salmo que eu ia ler com vocês. Ish im meshkaher Yerushalayim. Mesmo em terra estrangeira, como entoaremos um cântico da terra de Sião? Como? Eles encontram forças porque Sião está enraizado neles. E eles não precisaram aprender funk, não precisaram aprender pagode, não precisaram aprender samba brasileiro para entoar os cânticos de Sião. Querer botar letra bíblica em som de pagode, Ulisses, não é mamar nos seios de uma hebreia. Mas nós, em terra estrangeira, entoarmos o lamento que emana de Sião. É por isso que as músicas são lamentosas, na sua maioria das vezes. Porque nós não temos um peito brasileiro para nos alimentar, mas um peito israelense. Mesmo estando, é essa língua que vai se apegar ao paladar se eu me esquecer disso e adulterar os cânticos de Sião, pastora, com o funk, com o pagode, com o samba, com qualquer outra forma de música que não me faça lembrar Sião. Porque o peregrino que está escrito ali no dedo, indicando que ali, 3 peregrinações no ano, indicam que os patriarcas eram peregrinos até na terra de Israel. Por quê? Porque quando não concordavam com as atitudes do mundo, que aquilo que o mundo praticava Amém. E que os outros fazem, não concordavam, eram peregrinos ali, mesmo em sua terra. Sim. Se viviam no meio daqueles que não eram a família, que não eram da sua casa. Amém. Eles eram peregrinos. Amém. Amém.
Notem que o menino tem seu vínculo levítico enfatizado em ambas as linhagens, paterna e materna. Um marco para acompanhá-lo ao longo da existência deste homem. Não há, até esse presente momento, justificativas para o menino hebreu crescer sem suas principais referências, ou seja, crescer esquecendo que era filho de Abraão, filho de Isaac e filho de Jacó. Lá na frente, quando nós estivermos estudando o livro de Números, no capítulo 26, no levantar da casa levítica, vai dizer assim: porque Arão tomou a Joquebede e deu vida a Arão e a Moisés. Ele volta na instituição levítica a tocar no assunto do vínculo sólido dos levitas, da qual Moisés fazia parte, com a casa de Abraão, Isaac e Jacó. Porque Levi era um filho direto de Jacó. Essa legitimidade é um marco na Torá de Adonai. Estudiosos de um passado recente tentaram afirmar que a narrativa do Êxodo teria sido descrita num período mais à frente do que esse, datado entre os anos 800 e 900 antes da era cristã. Ou seja, no período pós-davídico, a Torá foi escrita. Houve um homem que levantou uma teoria que fundamentou boa parte da teologia da substituição, afirmando categoricamente que Moisés foi incapaz de redigir a Torá em seu tempo e Josué terminar de escrevê-la. Quando isso foi aceito como premissa, o osso foi quebrado. Porque aí Moisés já não precisa ser lido nas sinagogas a cada Shabat. Porque quem escreveu foi a descendência de Davi nos anos 800, 900, antes da era cristã. Isso significa, pastora, que o memorial escrito nas pedras do outro lado do Jordão também não foi escrito, porque, segundo a Torá, foi descrito nas pedras em 70 línguas diferentes os mandamentos de Adonai. Dessa forma, estaríamos diante de um fato que mudaria a nossa visão dos dias atuais no que se refere ao nosso vínculo com Moisés. Visto que o grande Moshe perderia sua estatura de maior profeta da história bíblica. Esta teoria visava descreditar de Moisés sua capacidade singular de testemunhar a narrativa do povo hebreu em sua jornada histórica e espiritual. Ou seja, deu-se honras a escritores de um tempo futuro, aquilo que Moisés, com a sua própria mão, trouxe à humanidade. O que nós acabamos de fazer aqui? Vezot HaTorá, Asher Sam Moshe, Lifnei Adonai, Israel, Alpi Adonai, Beyad Moshe, pelas mãos de Moisés. A Torá é clara em dizer que Moisés passou 40 dias e 40 noites aprendendo e descrevendo Torá para a humanidade. Os teólogos cristãos de origem protestante afirmam ser isso uma mentira. Aqui começa a ruptura. Quando aceita-se, pastora, que Moisés foi incapaz de ser o grande Moisés. Quando o próprio Messias, no Monte da Transfiguração, vê Moisés e vê Elias. Ele não viu nenhum desses escritores do ano 800 a 900 antes da era cristã, mas ele vê Moisés, Ulisses. Falando em termos atuais, seria a retirada de Moisés, a honra de manter o vínculo com os descendentes, com seus genitores após 400 anos. Aqui, os teólogos estão dizendo que os que nasceram no Egito não conseguiram construir um vínculo com Abraão, com Isaac e com Jacó, dando oportunidade a eu e você construirmos um vínculo com os papas, com Lutero, com todos os demais que formularam ideias mirabolantes, porque se desvincularam de Moshe. A teoria em questão tira o valor maior da outorga da Torá das mãos do grande profeta e acredita este fato juntamente
com a compilação do Decálogo e o Código da Aliança a estudiosos e profetas da época monárquica de Israel. A primeira coisa que nós temos que fazer é desassimilar o dia de Pentecostes, o dia de Shavuot. Porque se não foi Moisés, que Torá que nós estamos celebrando como outorga? E se isso é verdade, Atos capítulo 2, a outorga do Espírito Sagrado sobre os gentios no dia de Shavuot, de Pentecostes, também não existiu, porque Moisés ali não estava sendo celebrado naquela geração. Eles não entenderam que eles desvincularam Atos dos Apóstolos como princípio do início do retorno dos gentios. Mas eles batem o pé que Moisés não foi capaz. Que foi um grupo de estudiosos que fez isso daí. Dando literalidade à Bíblia Sagrada, tirando a sua transcendental espiritualidade das mãos de Moisés. O fato é que nem arqueologicamente essa teoria se sustenta. E sequer pode ser considerada no âmbito espiritual. O autor dessa teoria chama-se Wellhausen, um teólogo protestante que propôs ideias a respeito do Pentateuco, que depois ganharam uma compilação chamada a hipótese documental. Sabe onde que eu estudei isso daqui? De comentários da Torá oral falando a esse respeito. Os próprios rabis se preocupam em desfazer esta teoria, porque sabem que teoria da substituição não faz cosquinha em quem conhece a Bíblia Sagrada, porque é grosseira. Mas a alienação parental de Abraão, Isaque e Jacó é grave, gravíssimo, a ponto dos rabinos fazerem e tecerem comentários orais a esse respeito. Não se vinculem a isto. A Torá de Moisés foi escrita pelas mãos de Moisés. Os rabinos são enfáticos até os dias atuais. Porém, alguns rabinos helenistas do tempo próximo à era messiânica aderiram a essa teoria. Julius Wellhausen foi um alemão estudioso e orientalista famoso da época, particularmente por sua contribuição para o conhecimento acadêmico sobre a origem do Pentateuco. Ele é considerado um dos originadores da hipótese documental. Wellhausen nasce em Hannover, na Alemanha, como filho de um pastor protestante. Estudou teologia e tornou-se mestre em História do Antigo Testamento em 1870, no mesmo local. Em 1872, Wellhausen foi nomeado professor ordinário de teologia da Universidade de Greifswald. Abandonou a faculdade em 1882 por motivos de consciência, como declarara em sua carta de renúncia. Eu fiz questão de anotar um pedacinho da carta. Tornei-me um teólogo porque me interessava por uma abordagem científica da Bíblia. Só com o passar do tempo fui compreender que um professor de teologia também possui o dever de preparar os estudantes para o ministério pastoral na igreja protestante de forma prática. Compreendi também que eu não era o mais indicado para tal incumbência, mas que, ao contrário, apesar de toda a cautela da minha parte, acabava desqualificando meus ouvintes para seu futuro ofício. Desde então, o meu magistério teológico me pesava a consciência. Ele tinha a plena ciência de que o domínio científico que ele tinha dos fatos desviava aqueles que buscavam a fé nesta Bíblia Sagrada. Aí, pastor, ele abandona o seu cargo de professor, mas ele não desfaz a teoria da hipótese documental. Ele deixa como herança maldita para os futuros teólogos se pautarem e encontrarem subsídios para descaracterizar a nossa filiação de Abraão, de Isaque e de Jacó. As implicações desta teoria vêm de descobertas arqueológicas que contradizem seus argumentos básicos. Por exemplo,
Julius Wellhausen postula numa transmissão oral desde o período dos patriarcas, sendo esta a forma que a Torá chegou ao ano 800 e 900 antes da era cristã. Mas a reavaliação das descobertas feitas em Nuzi, região persa ali, questionaram a historicidade dos patriarcas, o que empurram as fontes para períodos tardios ou até mesmo são questionadas a sua existência. O final da história é questionar se Abraão, Isaque e Jacó realmente existiram. Se Moisés e toda a narrativa do Pentateuco verdadeiramente existiu. Este é o fim de quem se desliga da casa patriarcal de Abraão, de Isaque e de Jacó. Você começa a questionar se eles verdadeiramente existiram. Ou se eles não são frutos de uma história, uma narrativa construída muito tempo depois para subsidiar um modelo de vida judaico moderno daquela época. Como consequência da maciça aceitação dessa teoria, especialmente pelos estudiosos protestantes de variadas segmentações cristãs, e aqui o comentarista afirma, é fundamento da teologia metodista, assembleiana, batista e... Qual é aquela da Beira-Mar? Presbiteriana. Obrigado, Rogério. Podemos compreender a importância que essa teoria tem na consolidação da flagrante alienação parental promovida pela linha de pensamento cristã. De maneira resumida, ao descaracterizar Moisés como verdadeiro autor e Josué como coautor da Torá e do Código da Aliança, os teólogos rompem a linha que une as gerações a partir de Abraão. Desse ponto em diante, toda sustentação da fé cristã precisa encontrar um novo apoio para não se desligar da Bíblia Sagrada como um todo. É este fato em si que faz surgir a chamada teologia da substituição, onde o Cristo negado por Israel daria à igreja o lugar que outrora pertenceu aos legítimos descendentes de Jacó. Eles só esquecem de um pequeno detalhe quando subsidiam a teologia da substituição, pautada nesta questão deste protestante que fez essa teoria que precedeu a teologia da substituição. O próprio Messias, que é usado como fundamento da substituição, tem laços inegavelmente sólidos como um osso com a casa de Abraão, com a casa de Isaque e com a casa de Jacó. Léo, o judaísmo moderno também lança uma iluminação aí sobre a autorização de bebidas, de sexo à vontade, de homossexualismo, a questão com o que eu quero falar, gente? Me esqueci, deu um branco aqui. Sincretismo religioso? Hein? Sincretismo religioso? Não só o sincretismo religioso, mas as coisas místicas, Zohar encabeça tudo isso. Você sabe disso. Então, isso aí é o judaísmo moderno, que muitas pessoas têm se desviado por esses caminhos. Uma questão central na teologia da substituição é como e em que medida a ética da aliança mosaica foi colocada de lado. Presta atenção nisso aqui, que a gente vai encerrar e continuar à tarde. Uma questão central na teologia da substituição é como e em que medida a ética da aliança mosaica foi colocada de lado, ou mesmo completamente abolida pela nova aliança, ou Novo Testamento. Em resumo, ao colocarem em discussão a autoria mosaica dos textos sagrados, os teólogos abriram espaço no coração dos fiéis cristãos para o surgimento de um perigoso sentimento: perda de referência paternal dos seguidores da igreja. Uma espécie de alienação parental religiosa
que tem como maior consequência a descaracterização da unicidade do Pai, tornando-o um Deus dividido em 3 faces: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A mexida não é apenas numa questão sólida do caráter autoral de Moisés e Josué sobre o Pentateuco, mas tem por finalidade adulterar a imagem única do Pai que nos criou e dividi-lo em uma confusa relação de Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui ocorre a quebra do Shema Israel para os gentios como princípio de um retorno sincero para o Eterno. E princípio da fusão de judeus e gentios proposta pelas cartas paulinas e pelo próprio Messias quando nos ensina a esse respeito. Olha a gravidade que é nós perdermos a referência que Moisés aqui, no capítulo 1 do Êxodo, está dando. São esses os nomes das 70 almas que desceram ao Egito. Aí ele vem Jacó, Lia, Rubem, Simeão, e ele vem enumerando por nome, para que a relação afetiva no âmbito humano e no âmbito espiritual seja preservada. Chega um momento da vida humana que todos os nossos vínculos e raízes são postos à prova. Nós fomos na história de Moisés até o momento em que ele, como indefeso, precisou de um peito hebreu dentro do Egito para não se desviar do vínculo paternal. Mas chega um momento na vida humana que todos os nossos vínculos e raízes são postos à prova. E isso não foi diferente na vida de Moisés. A exposição desse aspecto de sua vida pessoal foi necessária para que as gerações seguintes não se pautassem apenas nos vínculos genealógicos e tradicionais como forma de autopreservação judaica. Isso, de fato, seria uma forma a limitá-las ao esforço humano, baseado em emoções, para tentar preservar uma história tão sólida e espiritual como a dos patriarcas. Ou seja, se Moisés ficasse restrito a se lembrar do peito de Joquebede como laço que o manteve ligado aos hebreus, 400 anos depois da descida de Jacó, sabe o que seria de Moisés, pastora? Um grande general egípcio na história. E é a partir daqui que nós vamos no Êxodo capítulo 2, 10, começar a tarde. Abre lá para a gente deixar aqui como ponto de partida. Êxodo capítulo 2, versículo 10 é o nosso ponto de partida da tarde. O texto da Torá vai dizer assim, Shemot 2, verso 10. O menino cresce e ela, sua mãe, o faz vir para a filha de Faraó. Ela o toma como filho, o Egito o adota, o absorve. Ela clama seu nome, Moshe. Quem dá nome a ele é a filha de Faraó. Mas aí tem um detalhezinho do nome de Moisés, Mozi Moshe, ou Moshe Mozi, que nós vamos abordar um pouquinho à tarde. Ela diz, sim, eu o retirei das águas. Aqui é a premissa, que toda absorção que a terra estrangeira quer fazer aos filhos de Israel, ela parte de um princípio falso. Quem tira Moisés das águas é a serva hebreia e não a filha de Faraó. Quem se lança ao rio para resgatar a criança é a descendente próxima consanguínea dele, não a filha, mas na hora de nomeá-lo ela diz, porque eu o tirei do Egito. Roma vai dizer assim, eu dei nome a vocês, para fazer eu e você nos esquecermos que o nosso nome e o nosso vínculo vem da casa de Abraão, de Isaac e de Jacó. Foi um Messias hebreu que me enxertou nesta casa, e não um Messias romano que clamou, fui eu que os resgatei. Shabbat Shalom, à tarde a gente... Que horas vai ser? Você tem ensaio à tarde? Então vai ser às 15 horas à tarde, nós nos vemos à tarde, se assim o Eterno permitir. Amém?